E é isso, meus amigos. Estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo, no nosso especial aqui dentro da Unifor, de 51 anos. Para quem não sabe, após a Unifor, já patrocina os Nordestinos pelo Mundo. E agora a Unifor chamou a gente para esse especial maravilhoso, onde a gente está conhecendo pessoas incríveis que trabalham dentro dessa instituição, dentro dessa universidade, onde a gente está falando não só com professores, reitores, assim como alunos. E está sendo incrível poder mostrar para vocês, não só de Fortaleza, do Nordeste inteiro, do Brasil inteiro, a potência que é a Unifor e as pessoas inspiradoras que existem aqui dentro, certo? Mas agora eu queria deixar de delongas, certo? E direto ao assunto, porque hoje eu tenho uma entrevista incrível aqui com a Caterine Maciel, que é diretora do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor. É uma bela carteirada, não é não? Como é que você tá? Que cargo, hein? Beleza? Beleza, Léo. Cargo bonito. Bonito. É bonito de se falar. E tem muito conteúdo também, muito É trabalho, bonito de se viver também esse cargo? De se viver, muito bonito. É muito bonito, né? A gente vai chegar lá. Mas, ó, professora, primeiro, como foi a sua chegada na Unifor? Quando começou a sua história dentro dessa universidade, até você chegar nesse cargo que eu falei que é muito bonito o nome? Bom, sem falar a minha idade, né? Eu tenho 20 anos mais. 20 plus de Unifor. Então, aí você faz os seus cálculos, né? Então, passei por uma trajetória bem faseada mesmo. Entrei como professora, professora de Direito Administrativo, que era a minha área de atuação na advocacia. Passei para uma coordenação de assessoria pedagógica, passei por uma coordenação de assessoria de vice-reitoria de ensino e cheguei a esse cargo de direção do Centro de Ciências Jurídicas. Entendi, foi um crescimento. Então, você está 20 mais aqui. Yes. Que incrível. Massa demais. Hoje você atua além da universidade? Você atua como advogada além de estar aqui dentro? Atuei muito tempo, passei uma época sendo advogada da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, muito conhecida, né, nas nossas relações, e trabalhava na área do direito administrativo, né, a parte de servidor público, licitação, contrato, e de 5 anos para cá, em razão do conteúdo do cargo, eu estou com a advocacia um pouquinho de stand-by, me dedicando aí. Que é muita coisa, né? Muita coisa. É uma minicidade. A gente trabalha não só com a parte de ensino, de formação do aluno, mas a gente trabalha também com a parte de estrutura, com os problemas correlatos, com o problema de pessoal. Então, é uma dedicação, assim, completa. Incrível. Massa. Eu preciso ler isso aqui, tá? Porque eu não sou capaz de decorar isso, eu vou ler. O curso de Direito da Unifor foi o primeiro lugar entre as universidades particulares do Norte e Nordeste no RUF, né? Que é Ranking Universitário Folha, em 2023. Qual o significado para você com esse fato, com esse acontecimento tão importante? Bom, esse reconhecimento sinaliza que a gente está no caminho correto, né? Uma trajetória que vem buscando se aperfeiçoar, acompanhar a inovação do mercado, e é uma avaliação ampla. Ele avalia ensino, pesquisa, extensão, estrutura física, oportunidade de bolsa para o aluno, monitoria, então uma série de variáveis entram nessa avaliação. Então, para nós é muito importante, considerando, inclusive, que a gente está dentro de uma universidade que hoje é uma jovem senhora de 50 anos, né? Fez aniversário de 50 anos. E como no mercado, ela vem se reinventando. Então, hoje os 50 são os novos 20, né? Exato. Então, é uma senhora que traz tradição, uma marca muito forte, mas também com um quê de inovação. A gente tem um hub de inovação, a gente tem projetos... Que é onde a gente está aqui agora, né? Sim. Então, todo um aparato que acompanha o que está acontecendo na vida real e trazendo também um significado para essa área de conhecimento, para essa área acadêmica, e com o direito não tem sido diferente. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta só... Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar dos desafios do direito, tanto de quem está estudando como para quem está no mercado, né? A nossa Constituição, o nosso Código Penal, ele foi escrito não muito na era virtual, né? Sim. Ele foi escrito antes, não é isso? Como que como que o direito, como que a universidade encara todos esses desafios da transformação, da adaptação? Porque às vezes acontece um crime virtual que não está na Constituição, que não está no Código Penal, desse jeito específico. Tem que rolar uma interpretação de texto.
Como é que é esse desafio? Como é que vocês fazem para lidar com essa mudança? Bom, o grande desafio do direito é adequar a norma ao que acontece na vida real, né? E no caso do direito penal, a questão da adequação da realidade à lei é uma coisa muito bem definida porque se preza muito no direito pela liberdade. Eu não posso adequar ali para encontrar. Mas o direito tem avançado muito, a tecnologia tem sido uma pauta transversal no direito. Então, hoje, todos os tribunais, os sistemas de justiça, eles estão informatizados. Então, se trabalha de maneira virtual, sim. As petições são protocoladas. E nessa área dos crimes digitais, das fraudes, as instituições têm avançado bastante. E o direito tem colocado, a gente no curso de direito tem reanalisado periodicamente o nosso currículo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma disciplina que é a engenharia jurídica, que trabalha exatamente com a tecnologia, mostrando esses sistemas, trabalhando com o aluno outras questões de mídia digital, que você trabalha muito. Hoje, um profissional do direito não pode negligenciar a tecnologia. Então, a questão do empreendedorismo na advocacia. Então, hoje, quem está fora desse contexto de tecnologia virtual, não só no direito, mas para todas as áreas de conhecimento. E o direito não tem sido diferente. A Unifor tem ficado muito atento. O nosso curso de direito ele passa periodicamente por uma reanálise do que a gente vai apresentar para o aluno. Então, a gente busca isso aonde? Nas experiências da realidade. Do que está acontecendo aí, do que está acontecendo no mundo. Porque é engraçado, Léo, que quando se fala de direito, algumas pessoas ainda têm uma noção que o direito está numa seara muito distante, mas o direito é o nosso dia a dia. É a relação de consumo que a gente firma na compra de um iPhone, por exemplo, é o ingresso de um show que você compra para assistir, é aquele serviço que você contratou e não foi prestado. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, o que você vai vincular para as pessoas que assistem o teu programa. Então, tudo o direito perpassa por todo o nosso cotidiano. Verdade. Busca lá no teu dia a dia que você vai encontrar o direito com significado. Posso fazer uma pergunta de leigo? Sim. Leigo, assim, porque eu sou curioso, né? Como a Constituição e o Código Penal eles são atualizados, eles podem ser atualizados, porque eu acho que atualizar a Constituição é mais difícil, né? Passa por uma série de tem um processo questões mais demorado. E Código Penal também é a mesma coisa ou ele é constantemente atualizado ou você só tem que mudar a interpretação mesmo? Não, a gente trabalha na legislação muito com a interpretação, porque o processo legislativo, para o leigo, né, passa por várias fases. Tem que ir para a Câmara, tem que ser apresentado um projeto, é aprovado na Câmara, depois no Senado, passa pelo presidente, tem um veto, ele aceita ou não. Tudo isso demanda o quê? Tempo. Então, a interpretação, ela vem como uma artimanha, como uma forma de você pegar aquela lei que está ali, naquele formato, e adequar interpretar ela de um jeito para caber. Aquela situação da vida real. Exatamente. Mas mudar, podemos mudar, mas o processo de demora, muitas vezes, não chega para que o direito possa ser efetivado. Então, um direito que chega tardiamente é um direito que não tem efetividade. Ah, entendi. A nossa Constituição, ela é de que ano? Assim, Ela é de 88, né? Já uma Constituição democrática e passou por várias emendas. Aqueles ajustes que você acabou de falar, que tratam de pautas significativas para modificar e adequar a realidade. Perfeito, olha aí, viu? Aqui é cultura, amigo. Pensando o quê? Vocês aqui na Unifor têm uma iniciativa muito bacana, né? De apoio jurídico às vítimas de violência urbana, certo? Certo. Como funciona isso na prática e se tem outros programas além desse que vocês desenvolvem aqui de apoio jurídico à população? Sim. A Universidade de Fortaleza tem um traço interessante que permeia todos os cursos, que é a responsabilidade social. Tá. Então, essa questão do núcleo de apoio à vítima de violência é interessante, Léo, porque nasceu de uma experiência não muito bacana nossa aqui na instituição. Nós tivemos um colega, um colaborador, que perdeu a vida num momento de violência urbana. Sim. Ele foi, né, o carro que ele estava foi interceptado, ele levou um tiro e faleceu. Então, a Fundação Sensível, a todo o amparo que vem depois dessa situação, como é que a família pede uma pensão? Como é que a família vai ter acesso aos protocolos depois de uma morte? Os direitos em geral, seguro, essa coisa toda. Então, a Fundação, juntamente com o curso de Direito, idealizou esse núcleo onde a gente dá apoio às vítimas de violência e aos seus familiares. Então, engloba todas aquelas situações de violência urbana, violência doméstica, violência contra a mulher. Sim. E a gente fica à disposição para ajudar nas questões previdenciárias. Esse caso dá direito à pensão, se você teve um ente querido que faleceu. Sim. E os créditos trabalhistas, se ele era um empregado, a família tem direito a levantar alguma coisa junto à empresa, junto ao fundo de garantia. Se é violência doméstica,
quais órgãos ou entidades a gente pode encaminhar para que haja uma medida protetiva, para que essa pessoa possa ficar resguardada e não sofra, né, um acontecimento pior que venha a ceifar a vida. Então, é um núcleo onde a gente não só dá assessoria jurídica, mas é um núcleo multidisciplinar, então a gente dá amparo também psicológico, porque aqui nós também temos o curso de psicologia. Que massa. Então, é um local de acolhimento à sociedade em geral, que pode vir trazer as suas demandas e tirar as suas dúvidas. Como você bem falou, né, pergunta de leigo, a questão do direito envolve realmente algumas dúvidas que o leigo tem, e a gente está aqui numa linguagem muito simples, numa linguagem muito direta, Sim, né, claro. que hoje é o que se pauta nas relações, independente da capacidade técnica, a gente tem que usar uma fala que qualquer pessoa possa entender, e ele vem para cá e realmente ele tem esse amparo amplo, multidisciplinar, para que ele possa seguir aí nessa caminhada, apesar dos pesares. E é interessante você falar do multi, né, disciplinar, porque a pessoa pode ter um baita problema jurídico, mas completamente seguido de um psicológico, né? Sim. Né? Não é raro. Como o caso que perdeu alguém, algum familiar, ele precisa recorrer aos seus direitos, mas ele também precisa recorrer a uma ajuda Sim, psicológica, né? sem dúvida. Então vocês conseguem abraçar o todo, né? O todo. E a gente tem um escritório de prática jurídica que é um prédio com 3 andares. Ele alberga, a partir de um trabalho de colaboração que a gente tem com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal Regional Eleitoral, vários projetos. Por exemplo, hoje está tendo lá um mutirão para tirar a carteira de identidade nova, aquela Tá digital. sabendo que eu vou passar lá, Pois né? é, passa lá. Vale muito a pena. Então, sempre tem iniciativas com esses órgãos para favorecer a cidadania. Sim. Então, carteira de identidade, regularização de algumas situações que o indivíduo tem, a gente formaliza aqui, porque não só no entorno, mas a gente publiciza nos órgãos de comunicação para as pessoas virem. Então, a gente tem um escritório que trata muito das demandas de família, pensão alimentícia, separação, divórcio, dentre outras questões. Para você ter uma ideia, hoje a gente já tem mais de 9.000 atendimentos realizados. Então, geralmente, durante o ano, a gente bate aí 16.000 atendimentos. Caramba. De várias ordens. E aí o direito também se ressignificou, Léo. Então, quando a gente pensa em direito, a gente pensa logo no conflito. E aqui a gente trabalha também muito com o processo de mediação. Nós temos um centro de mediação em convênio com o Tribunal de Justiça, um SEJUSC, que funciona aqui dentro do nosso escritório de prática. E aquelas demandas que você tem e que precisa de alguém que tenha um conhecimento jurídico, aquela habilidade que esteja fora do problema para mediar aquilo dali, também o volume de êxitos que a gente tem dos acordos que são feitos aqui para pensão alimentícia, para divórcio, tem sido muito positivos. Então, é um prédio onde os alunos, principalmente, aprendem a prática, pega a teoria em sala de aula e vai lá praticar, mas que a gente tem um cunho de responsabilidade social. Então, a gente tem ali um prédio povoado de pessoas passando, indo e voltando o dia inteiro. É muito bacana, a energia é muito boa, fazendo bem, fazendo realmente o direito ser concretizado, que é isso que torna o nosso papel aqui interessante, apaixonante. Não só aquele direito de escritório, mas um direito onde você também vê aí a questão social e pode publicizar e pode trazer a população para entender, para se capacitar e para ter o seu direito concretizado. Fala bem demais, não é, meu povo? Tá doido, desenrolada. Ó, sobre pesquisa científica na área do direito, certo? Quais são as pesquisas científicas que vocês já fizeram aqui que você pode citar, que mais chamaram a atenção, que mais causou transformação? Você consegue lembrar de algumas? Vamos lá. Universidade de Fortaleza, como né, uma marca que tem mais de 50 anos de trajetória, ela se aperfeiçoou muito, não só na área do ensino, mas pesquisa também. Então, acho que você teve aqui um bate-papo com o professor Milton, né, que é o nosso CEO aqui da área de pesquisa, que trabalha com o Hub de Inovação. Eu acho que todo mundo ouviu falar do Elmo na época da pandemia, né? Sim. Então, a Unifor fez parte do grupo de trabalho que desenvolveu essa tecnologia para ajudar aquelas pessoas que precisavam de um processo de recuperação. Foi incrível. Um período onde a pandemia estava se alastrando. E na área jurídica do direito, a gente tem editais ganhos com o CNJ para trabalhar a inteligência artificial. Então, você perguntou, será que o direito tem a ver com a era digital? Trabalha com tecnologia? Sim. Então, a gente tem os tribunais superiores, né, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais investindo forte nisso, porque as mídias, a tecnologia é o futuro e ele vem para facilitar. Então, alguém pode perguntar, você tem medo da tecnologia? E o chat, né, que algumas pessoas perguntam. É aquela história. Quando a gente não tinha um computador, a gente fazia tudo à mão. A gente fazia a pesquisa jurisprudencial, Léo,
olhando o material, recortando e colando ali para o advogado. Eu me lembro ainda na época de estagiária, recortando para ele poder fazer a pesquisa jurisprudencial. Hoje, você tem um acesso a uma ferramenta mais rápida, mais fidedigna. Então, a tecnologia bem utilizada e você conhecendo, ela não descarta o seu conhecimento técnico. Ela é uma ferramenta que te ajuda a inovar. Te adianta. Te adianta, acelera, qualifica o seu trabalho. Então, nós temos pesquisa, sim, na universidade como um todo. A universidade fomenta a pesquisa com os alunos, concedendo bolsa. Editais, né? Editais e bolsas de iniciação científica. Então, um aluno que tem interesse na pesquisa, ele pode, inclusive, ter essa atividade que ele vai realizar, que dá muito significado ao aprendizado, ele ser remunerado por isso. E pode trazer perspectiva de transformação social. E a Universidade de Fortaleza tem um ponto interessante. A gente defende a ideia de que o conhecimento pelo conhecimento, ele não traz transformação, ele se esvazia. Então, a gente procura sempre garantir que esse conhecimento seja aplicado a um problema real. Sim. Então, as pesquisas aqui são voltadas, e o Hub, a gente tem muitas empresas aqui. Nós vamos, lá no escritório de prática que eu te falei nesse prédio, mês que vem, inaugurar em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, um laboratório de inovação vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente tem aí a propagação da justiça e a promoção da paz, que são objetivos da Organização Nacional das Nações Unidas, para desenvolver pesquisas na área jurídica que tenham um impacto social. O que é que está sendo necessário, por exemplo, na área da justiça eleitoral ou no direito como um todo, que vai facilitar o exercício da cidadania? Então, a gente vai começar esse trabalho a partir do mês que vem, com bolsistas sendo remunerados para desenvolver trabalhos de pesquisas que deem significado ao mundo real, que melhorem, que tragam soluções para os problemas que realmente existem na sociedade. Caramba, muito bom. Perfeito. Como você vê, professora, o futuro do direito aqui na Unifor? São 51 anos, como você falou, e vocês devem ter se reinventado várias vezes, né? Muitas. O direito também muda, porque assim, vamos falar de tecnologia. Tecnologia muda de mês em mês, de 6 em 6 meses está mudando. O direito você também precisa estar se atualizando o tempo inteiro, né? Sempre. Porque sempre tem novidades, coisas. Como que você vê o futuro do curso de Direito da Unifor? Eu vejo um futuro brilhante. Um futuro colorido, um futuro sereno e um futuro de profissionais que vão trazer uma marca Unifor transformadora para a sociedade. Léo, hoje a Universidade de Fortaleza tem mais de 110 mil egressos colocados no mercado. E o curso de Direito tem egressos ocupando cargos de liderança significativos. Secretários de Estado, ministros do STJ, egressos aqui da Universidade de Fortaleza. Então, não é à toa que a gente se reinventa todo dia, porque o mundo muda todo dia. E se eu digo para você que o seu cotidiano tem a marca do direito, e o direito é o que a gente vivencia nas relações familiares, de filiação, de consumo, ele precisa se reinventar. Por quê? Porque o código anterior dizia que eu, como mulher, não poderia, por exemplo, me opor ao meu companheiro. Até então, eu não tinha direito a voto. E hoje tudo isso mudou. Sim. Então, a gente reconcebe o papel de cada um e o direito vem para declarar isso. Sim. Então, a gente tem mudado permanentemente, mas não no sentido só de capacitar tecnicamente, mas de desenvolver nesses alunos habilidades e competências necessárias para o século XXI. Sim. Então, o Fórum Econômico Mundial já declarou que, além da capacitação técnica, um bom profissional precisa ter, por exemplo, como você, uma oralidade, uma articulação, a competência de trabalhar em parceria. Então, trabalho em equipe, oralidade, troca, proatividade, empreendedorismo. Então, além dessa capacitação técnica, a gente procura oferecer para o aluno aquilo que o mercado está pedindo, como conhecimento de tecnologia, como a aproximação com sistemas que estão sendo utilizados. A gente desenvolve também capacidades onde ele aprende a aprender. Por quê? É possível, sim, que você, formado em direito, logo depois, como você colocou, uma lei possa mudar, um código possa ser suplantado, e aí? Como é que faz, né? Como é que faz? Você não vai mais atuar? De forma nenhuma. Você aprendeu a aprender, você aprendeu a buscar informação. Você começou a nossa entrevista dizendo que é curioso. Muito. Aprendendo a ser curioso. Sim. Né? O aprendiz, seja ele um aluno em formação ou um profissional, ele precisa estar sempre se renovando. Sim. Então, uma máxima da universidade e do mundo atual é que a formação ela é permanente.
lifelong learning, ou seja, aprendizado para o resto da vida. Sim. Então, assim, a questão aqui que a gente está trabalhando, eu conversando contigo aqui nesse podcast, né? Se eu sou 20 mais na Unifor, você calcular aí a idade que eu tenho. Então, a gente vai aprendendo a se reinventar, vai aprendendo o que tem de bom, vai somando com o que a gente traz de bagagem também. Sim. Eu acho que isso é o bonito da carreira, do conhecimento, da aprendizagem, de você trabalhar com a educação. Então, Totalmente. Caterina, é o seguinte, eu quero... Na época da pandemia, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Muita coisa... Na verdade, a gente foi obrigado, na época da pandemia, a ficar em casa mesmo, porque a gente tinha que cuidar da nossa vida, né? Não tinha vacina, até sair a vacina. A gente, inclusive, falou muito sobre a vacina aqui com o professor Milton, né? Dessa coisa rápida que aconteceu, porque 1 ano e 1 mês, acho que saiu a vacina, o quanto essas pesquisas científicas e os cientistas foram fundamentais, né? Mas as profissões tiveram que se adaptar. O direito passou... Tem, inclusive, memes maravilhosos de direito, né? Assim, o advogado prontinho, aí ele esquece que está ao vivo, tá de... Prontinho da cintura para cima, tá de né? Coquinha, tal, os filhos invadindo a sala, entrando na reunião. Muita coisa maravilhosa aconteceu de meme, né? Mas o direito foi muito para isso, né? Foi para Zoom, Google Meeting... audiências virtuais. Hoje, houve uma adaptação? Está mais assim? Ou tem coisas que impreterivelmente não podem ser virtuais? Elas precisam acontecer presencialmente? A gente teve uma modificação significativa, Léo. Em várias áreas e no direito também. Então, as audiências virtuais se intensificaram, o aperfeiçoamento dos sistemas remotos para o advogado não precisar estar presente para protocolar, para peticionar. Então, isso foi um ponto positivo e facilitou. Tem situações realmente que o rito dos tribunais precisam acontecer de maneira presencial. Mas o movimento do direito foi também de se reinventar. Sim. E meme existe porque é a vida real, né? Quantas reuniões, audiências a gente fez e o feijão não ficou queimando, né? No fogão. Total. Todo mundo nas suas casas, você administrando marido, filhos e o trabalho. Total. Então, o direito também assimilou muito da necessidade de se adaptar à questão da tecnologia e facilitou, né? É o lado bom. Eu acho que a tecnologia não é um vilão. Ela é uma ferramenta, se inteligentemente utilizada, ela traz um benefício em todas as carreiras, em todas as funções. Você tem hábitos, Caterina, de assistir séries e filmes de direito que envolve esse mundo? Ou é uma coisa que, não, já trabalho com isso, já não vou ficar assistindo? Não, eu assisto, são as melhores, né? Você assiste? Consegue lembrar de algum? Aquela que é a advogada, que tem uns alunos, eles vão lembrar. É How to Get Away with Murder. Exatamente. Que ela esconde o corpo e aí vai trazendo. É muito interessante, Léo. Então não tem como não assistir. Eu tenho uma para te indicar. Me indica aí. Que é muito bom, é da Apple TV. Que se chama Defending Jacob. Defendendo Jacob. Que é do... Sabe o Capitão América? Sim. É o Chris Evans, né? O nome dele, né, amor? Chris Evans. E ele defende o próprio filho. O filho é acusado de assassinato e ele larga tudo para ser o advogado do filho. E aí tem as questões, né? Do próprio pai. Sim. Será que meu filho matou ou não matou? Ele começa a ficar, né? Então, assim, é uma série assim que você fica presa. Mas é uma coisa mais, digamos, criminal, né? Mas, assim, é muito interessante ser criminal. Todo mundo tem essa memória do direito. O aluno que chega aqui, ele não tem uma sofisticação maior do quadro de uma relação de consumo. A gente sempre pensa num tribunal, alguém que matou alguém e um advogado defendendo, né? Porque é hollywoodiano e é bonito. E aí você traz essa indicação e ela é interessante porque, além do direito, existem questões filosóficas e éticas, né? Total. Até que ponto esse afeto que o pai tem ajuda ou atrapalha nessa competência técnica de defender. E até que ponto ele está sendo ético ou não. Porque até que ponto ele está sendo verdadeiro com o caso ou não. E o que é que cega, né? Porque quando a gente tem afetos, quando a gente está apaixonado, é uma cegueira natural, né? Então... Eu tenho uma pergunta muito curiosa para te fazer, professor. Eu preciso de uma consultoria jurídica. Léo. Certo? Eu fui tocar num programa com a minha banda sul-americana há um tempo atrás. Certo. E com a minha ex-banda, né? A banda continua, mas eu não estou mais. É um programa de rede nacional, tal. E nós assinamos um contrato, certo? Neste contrato tinha tal cláusula.
direitos universais sobre a canção. Do período X ao período Y, certo? Isso quer dizer que direitos universais, a minha canção é de direito desta emissora até em Marte, é de direito universal. Por que universal? Seria como é que se chama? Uma manobra do direito, caso a gente vire uma civilização intergaláctica. O que quer dizer direito universal sobre uma canção? Boa pergunta. Será que existe vida fora da Terra? Não é? Será? Isso é uma manobra para o futuro? Pode ser. Direito autoral é um nicho muito restrito, né? Como uma boa advogada, eu vou dizer assim, eu deveria ter estudado o caso antes de chegar, porque o direito autoral são dos grandes estudiosos, mas para nós do direito, quando se fala de direito universal, é aquele direito que é inerente ao homem. Então, talvez aí, sem ver o papel, sem você me dizer a cláusula toda, a gente teria outras palavras melhores para adequar, considerando que o direito autoral tem toda uma regulamentação específica, né? Sim. Quando você vai tocar, você tem que apresentar uma lista prévia, tem que recolher alguma coisa para os sindicatos. Borderou, né? O borderou quando vai tocar. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado. Vai que ele está antevendo aí um direito intergaláctico, né? Não é? Tá certo. Hoje, Caterine, quando você vê o seu trabalho, as coisas que você realizou aqui, 20 e mais anos aqui, qual o sentimento que você tem em relação à sua ligação com a Unifor? A Unifor é uma casa, né? É uma casa. Eu me sinto muito acolhida e é muito bom quando você consegue ter uma troca com a instituição que você está há muito tempo. Então, as palavras que me vêm, acolhimento, crescimento. Hoje, 20 mais, eu não sou mais aquela que entrou lá atrás, né? E você vê em alguns registros aqui históricos de fotos, de reunião e tal, como a gente muda, não só por fora, mas a gente muda também como conceito de pessoa. E eu acho que esse é o bem maior que uma universidade traz. Sim. Primeiro, a possibilidade da gente ter conhecimento e, a partir dele, se aperfeiçoar sempre. Buscar a nossa melhor versão, né? É uma frase muito dita hoje, né, com a história de bem-estar, mas eu acho que é isso. Buscar sempre a nossa melhor versão e a gente conseguir olhar para o outro e entender que a gente contribuiu com algo positivo para a formação dele também. Porque como professora, principalmente, hoje como gestora, mas principalmente como professora, você saber que pôde contribuir para a realização de um sonho, para a trajetória de uma pessoa que muitas vezes é a primeira daquela família que está ingressando no ensino superior, dentro de uma universidade que encara a educação como o nosso fundador, que era um visionário, que quando pensou em criar a Unifor, ele pensou em transformar a realidade econômica por meio da educação. E a gente consegue ver isso hoje ainda de forma concretizada. Quando eu te digo que eu tenho um escritório que faz mais de 10 mil atendimentos, quase 15 mil por ano, para uma população que realmente não tem como custear um bom advogado, onde a gente tem um NAMI, que é um núcleo de atendimento médico, que também faz atendimento à população, tem um centro de psicologia que dá suporte para a saúde mental das pessoas, então eu acho que traz muito significado para a nossa trajetória. Apesar de parecer uma frase piegas, que é dito, mas é quando você está dentro do processo e você consegue casar a sua atividade profissional, o ganho da tua renda com algo que te dá um propósito, isso faz você olhar para trás e dizer assim, deu certo, é isso mesmo, isso me satisfaz, isso me realiza. Hoje você se sente realizada? Muito. Com muito. O que você fez aqui dentro e o que ainda está fazendo? Muito. E quando a gente vê um egresso nosso do curso de Direito brilhar num júri onde ele está defendendo um interesse que é da população, e você olha e diz, esse menino passou pela minha sala de aula. E hoje é um promotor que está aí no júri defendendo um caso emblemático que a gente não vai citar, claro, mas que está na mídia. Quando você vê um egresso tomando posse num tribunal superior, você diz assim, pronto, a contribuição ela está dada. E fazendo isso de uma maneira muito ética, muito responsável, numa trajetória muito bonita, a gente se sente parte. E esse ano vocês estão defendendo o cinturão, né, do ranking universitário Folha. Ganhar de novo, né? Espero. O trabalho é árduo, é duro. Faça sol ou chuva, como hoje, a gente está aqui. Então pronto. Pro que deve é. Perfeito. O nome dela, dessa pessoa que eu estou falando aqui, é Caterine Maciel. Ela é diretora do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor, que está completando 51 anos. O que eu vou pedir para vocês? Você já segue... Ah, não, essa é a minha câmera. Você já segue o Instagram dela. É fechado, né? É fechado, né? Léo. É. Mas vai lá, perturba. Vai lá, diz que quer entrar.
Só pra dizer que a gente tem comunidade pra ela ver onde é que ela se meteu, né? Ah, e pra você que já me segue, segue o Léo também. Ele é gente boa. Não, você vai ter que meter um stories aí. Comunidade, segue aqui. Comunidade do direito. Vou fazer. Me Pronto. modernizando. Você vai me ensinar hoje como é que eu faço isso. As trends, né? As trends, gente. Você conhece a advogada Paloma? Existe um setor aqui que fala sobre a advogada Paloma. Não. Tem uma estátua dela que é um ícone, né, do Não, direito. é um ícone. Mas ela traz, Léo, aí eu vou defender a nossa classe. Tá? Ela é um ícone do direito. Ela traz um advogado que já não existe mais. A gente já não diz assim, você sabe com quem você está falando. Mas ela é humilde, ela é humilde. Certo? Ela é humilde, né? Então, eu acho que isso mudou. Eu vou defender a minha classe. A gente já está muito atenta à realidade. Eu acho que os pedestais estão caindo para todo mundo. Amém. E aí, eu acho que é mais o que você faz, como você faz e o que você constrói de bom. Então, eu não preciso dizer ou perguntar com quem você está falando. Eu preciso que você conheça a obra que eu deixei, o trabalho que eu realizei. A advogada Paloma não entra aqui. Mas ela é humilde, viu? Mulher, muitíssimo obrigado eu que agradeço. Você gostou? Eu gostei. Descontraído? Eu tava receosa, né? Não. 20 mais, né? A modernidade, falar com você. Ela fica falando desse negócio de 20 mais, de 20 mais, de 20 mais, como se fosse, né? Não. E aí, achei muito bacana, muito descontraído, Sim. do jeito que a gente gosta vai de nos trabalhar. Seguir agora, vai nos acompanhar. Vou vai curtir, vou comentar. 230 entrevistas, tem de um tudo lá. Vou até pensar em abrir meu Instagram, deixar Abre, aberto, deixa a né? comunidade chegar, pô. Deixa a comunidade entrar na sua vida. Não é não? Mulher. Obrigadão, viu? Obrigado. Prazer grande. Meu povo, segunda entrevista do nosso especial na Unifor, 51 anos. Unifor, muitíssimo obrigado por estar com a gente. Pós-Unifor, muito obrigado por patrocinar os nordestinos pelo mundo. Para mim é uma alegria muito grande, porque eu fui embaixador do Mundo Unifor, certo? Ano passado. Estamos aí esse ano de novo, viu? Mas fui embaixador e foi muito, muito legal quando eu estava andando pela universidade. Esse ano não tem. Então, continuo sendo o último embaixador. Cinturão é meu. O cinturão é seu. Acabou. O título é seu. Acabou. Quando tiver outra, eu volto. Mas aí, os professores falando comigo. Sim. Tipo, vários professores já falaram comigo, cara, eu uso várias das suas entrevistas na aula. Porque às vezes você leva uma pessoa específica do nosso assunto, que o tema é importante, é fundamental, e eu apresento para os alunos. Então, fiquei muito feliz de saber que eu comecei jornalismo e eu não terminei, né? Tenho que terminar isso daí. Mas eu trabalho com comunicação. E quando você vê que as entrevistas que a gente cria, chega numa sala de universidade e os temas debatidos são usados entre os alunos, para mim é uma alegria muito grande. E eu entendi que a Unifor viu isso em mim também. Então, muitíssimo obrigado, gente. Um beijo no coração. Muito obrigado por você estar comigo também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente se vê na próxima entrevista. Esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo aqui na Unifor.